Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado de hoje é o diretor da Festa do Cinema Italiano, Stefano Sávio, a quem eu digo olá e agradeço muito de estar aqui estes minutos a conversar comigo. Olá, obrigado. Recordo também, já agora, que a festa decorre de 1 a 10 de Abril em Lisboa, mas depois vai circular por todo o país. Já vamos falar um pouco sobre isso também. Então, eu começava por te perguntar se de facto é importante o festival existir há 15 anos, comemora este ano 15 anos, e ajudar na divulgação da cultura italiana um pouco por todo o país. Fala-nos dessa importância. Eu sinto que, digamos, desde... Não estou a dar demasiado mérito ao nosso trabalho, mas efetivamente, desde quando surgiu a Festa do Cinema Italiano, eu acho que um vazio que estava bastante evidente da presença do cinema italiano na proposta cinematográfica, cultural, digamos, de Portugal, foi em parte colmatado. Realmente ainda não estamos a falar dos anos de ouro, quando o cinema italiano estava presente fundamentalmente nas televisões, nos cinemas, de uma forma muito mais forte, mas pelo menos, digamos, estamos a tentar que através do festival, que também é faz uma ação de promoção quase cultural, depois pelo menos de voltar a ter o interesse e curiosidade pelas produções cinematográficas atuais italianas. Um exemplo, digamos, pode ser o feito que, pelo menos até 2019, o Portugal era o terceiro país do mundo pelo número de filmes italianos estreados, ou seja, depois da Itália, claramente é a França, que claramente é um país à parte nessa estatística, o Portugal era o terceiro país, pelo menos, não pelo número de espectadores, pelo número de espectadores, ou seja, isso quer dizer que o mercado tem necessidade de absorver, digamos, ou propor essa proposta. Realmente o nosso trabalho é aumentar o público, aumentar, digamos, a oferta e esperamos, digamos, com o nosso pequeno trabalho de poder ajudar, digamos, ao cinema italiano a ter um bocado mais de presença. Certamente, e será uma presença crescente, como tu tens dito. Mergulhando já nesta edição, queria que nos falasses da sessão que vai abrir o festival, que é uma sessão muito especial, penso eu. Sim, eu acho que era uma homenagem, não digo obrigatória, mas uma homenagem nós teríamos gostado muito de fazer, também antes, provavelmente, com uma grande retrospectiva, não foi possível, então, digamos, recuperamos abrindo a 15ª edição da Festa do Cinema Italiano com o filme Ennio de Giuseppe Tornatore, ou seja, o documentário sobre o grande maestro do cinema, da música italiana, que é o Ennio Morricone. É um documentário interessantíssimo, feito para o Tornatore, colaborou com Morricone em muitos filmes, mas depois, digamos, é uma série de entrevistas com o Morricone, mas também com toda uma série de personagens, figuras emblemáticas do mundo do cinema que cruzaram-se com o Morricone. Eu acho que isso tudo muito mostra a amplitude da ópera do Morricone, o impacto que teve, digamos, no mundo do cinema e também, digamos, para todos aqueles que gostam, seja de música, seja de cinema, é um grande encontro com a magia desta arte, da sétima arte, porque efetivamente é um gosto ver este filme, um filme grande, quase 3 horas de filme, mas que nunca para de surpreender. Que bom, que bom. E o que podemos esperar da homenagem a Pier Paolo Pasolini, que também vai acontecer nesta edição? Acho que é o outro grande protagonista deste ano, 100 anos do seu nascimento, era uma data imperdível, uma ocasião imperdível, digamos, para poder falar, voltar a lembrar um dos grandes intelectuais do Novecento, não só italiano. Acho que realmente, como Festa do Cinema Italiano, daremos mais espaço ao lado cinematográfico, com uma grande retrospectiva junto à Cinemateca Portuguesa, chama-se Pasolini Revisitado. Acho que é uma ideia de mostrar os filmes de Pasolini como realizador, mas também filmes onde Pasolini colaborou e também filmes, digamos, inspirados ao Pasolini. Um mês inteiro, uma programação muito intensa. Do nosso lado, do lado da Risi Film, Festa do Cinema Italiano, temos um outro projeto, chama-se O Cinema Segundo Pasolini, ou seja, são os primeiros 6 filmes em cópias restauradas, a Catone, Mamma Roma, Uccellacci Uccellini, Comizi d'Amore e di Poré, e Vangelo segundo Matteo, e que voltamos a estreá-los em sala, em Lisboa, Porto, também em outras muitas cidades, ou seja, uma ocasião também para
para voltar a mostrar o Pasolini. Paralelamente, muitas outras coisas. Temos juntos ao Culturgesto, um espetáculo teatral, Orgia, temos uma exposição muito interessante que estreou ontem, dia 24 de março, na Sociedade Nacional de Belas Artes, chama-se A Lunga Estrada de Sábia, só fotografias de Paulo, uma reportagem que fez ao longo das praias italianas junto ao Pasolini como jornalista neste caso, e muito mais, encontros, debate, digamos, leitura sobre o Pasolini. Convidado de honra este ano é o Nino Davoli. Nino Davoli é o ator fetiche do Pasolini, digamos, amigo, digamos, uma figura que acompanhou em quase todas as suas obras. No Nino estará cá presente no princípio do festival, irá apresentar muitos filmes, estará ali na Cinemateca, também um encontro especial. Ou seja, é quase um festival dentro do festival, muito com tanta coisa relacionada com Pasolini. Eu sei que vai acontecer um concerto de Salvador Sobral durante o festival. Podes-nos falar um pouco do que esperar desse concerto? É uma outra homenagem a mais um músico italiano, que pelo menos pelos italianos é importantíssimo. Portugal ainda não é tão conhecido, mas esperamos que esse concerto possa ajudar. Chama-se Franco Battiato. O Battiato é uma cantautora, que nós em italiano chamamos cantautora, que foi marcante na música popular dos anos, provavelmente 80, 90, 2000 italianos. Infelizmente o Battiato, que foi também um realizador, faleceu o ano passado. Pensámos de fazer homenageá-lo com um concerto. Descobrimos que o Salvador Sobral tem digamos, um interesse, uma paixão pela música italiana. Descobrimos que numa outra ocasião tinha cantado uma música do Battiato, então desafiámos a dizer: queres fazer alguma coisa sobre o Battiato? Ele disse: gostou muito da proposta e organizou um inteiro concerto completo só sobre as músicas do Battiato. Por isso acho que é um grande encontro. Acho que agradecemos sobretudo o Salvador Sobral pela sua disponibilidade, empenho para poder fazer uma coisa assim sobre o Battiato. Sem dúvida. E que outros destaques gostarias de fazer desta edição de 15 do festival? Arrancamos com filmes muito interessantes, também muitos diferentes. No sábado à noite, dia 2 de abril, temos podemos chamar superprodução italiana, ou seja, um filme de super-heróis italianos. É um produto que realmente não é muito de costume na cinematografia italiana, mas acho super interessante. O filme realizado por Gabriele Mainetti, que depois estará presente no festival, que talvez o público do Festival de Cinema Italiano conhece, porque o filme precedente, chama-se Lo Chiamavano Gigrobò, ganhou o Festival de Cinema Italiano em 2016, não estou enganado. Isso é um filme impressionante pela sua capacidade técnica, efeitos especiais que coloca lá dentro. É um filme de super-heróis italianos numa Roma ocupada pelos nazis, grandes aventuras. É um prazer para olhar também. Isto foi um filme que estava em competição no Festival de Veneza este ano. Diferente, claramente todo um outro género, um público diferente, é um outro antestreia, chama-se Il Buco, que é das profundezas em português, é o último filme de Michelangelo Frammartino, um autor muito conceituado, conhecido em Portugal com outro filme que é Le Quattro Voltas, que é um documentário sobre, digamos, a passagem do tempo digamos, num ambiente rural. E Il Buco ganhou o prémio do júri no Festival de Veneza este ano. É mais um documentário sobre a exploração nos anos 70 de uma gruta no sul da Itália. Filme muito interessante. O Michelangelo Frammartino estará presente cá em Lisboa para apresentar o filme. Temos muitas outras coisas. Temos um documentário muito interessante no final do festival, chama-se Marx Pode Esperar, é o último filme de Marco Bellocchio, grande realizador italiano, estreou em Cannes, também isto é uma estreia. O filme vai ser, digamos, um documentário sobre um trauma do realizador, ou seja, o suicídio do seu irmão gêmeo quando era novo, digamos. Isto é um filme que quase revê todo o cinema do Bellocchio, visto questo trauma. Mas é interessante porque
Bellocchio casa-se também, digamos, sua presença virtual, se de repente num Zoom, junta-se também o outro, digamos, evento para nós muito importante, vamos dedicar um espaço ao Franco Basaglia. Franco Basaglia foi um grande psiquiatra italiano que revolucionou o conceito do hospital psiquiátrico, ou seja, tornou o hospital psiquiátrico não mais uma prisão, fundamentalmente um espaço aberto ao resto do mundo. Acho que o trabalho de Basaglia foi fundamental na Itália, mas depois espalhou-se em todo o mundo. Então precisamos dedicar um espaço, convidando o Silvano Agosti, que é o realizador que junto ao Marco Bellocchio realizou Matti da Slegare, enfim, um documentário feito mesmo sobre os trabalhos de Basaglia. Vamos fazer um grande encontro com outros psiquiatras, representantes, digamos, da sociedade civil portuguesa, sobre a importância de Basaglia no mundo da psicologia em todo o mundo. Muitos destaques interessantes, de certeza que o público vai gostar. Queria-te falar do seguinte, do facto da festa se espalhar novamente por mais de 10 cidades em Portugal. Portanto, achas que continua a ser importante sair de Lisboa, sair dos grandes centros e espalhar Sim, sim, é fundamental. Eu digo só 10, mas provavelmente serão muito mais. Ou seja, anunciamos só 10, mas estamos já como é que se diz, estamos no bolso provavelmente outros 10, estamos só a acertar as datas. Uhum. Sim, para nós é fundamental, achamos que o cinema italiano seja um cinema transversal, que pode, digamos, juntar público diferente e, sobretudo, é super importante, digamos, que a oferta cultural dos grandes centros urbanos, Lisboa e Porto, possa, digamos, ter ser espalhada também em outras cidades. Claramente sabemos que é um trabalho longo, é um trabalho que demora um tempo, mas gostamos de chegar numa cidade, depois poder ficar, desenvolver lá um trabalho, digamos, continuativo. Sabemos que, quebrado o gelo, digamos, conseguimos plantar a primeira semente, depois, digamos, o público começa a crescer. Há cidades que nunca tivemos grandes surpresas, Aveiro, uma outra cidade que fez o cinema italiano um grande sucesso de Funchal, por exemplo, mas também nas Açores funciona muito bem. Lulé, outra cidade para nós muito importante, assim como as outras que crescem. Porto, claramente, está connosco praticamente desde a primeira edição, o Coimbra também, depois há outras surpresas, a Granada Lagos, esta é a primeira vez que vamos para lá, e vamos a continuar nesta viagem pelo Portugal, e não só pelo Portugal, porque depois fez o cinema italiano, continua em Angola, Moçambique, Cabo Verde, estamos em Timor-Leste também, e depois durante o verão no Brasil, em 20 cidades. Uau! Vou só recordar então que a Festa do Cinema Italiano decorre em Lisboa de 1 a 10 de Abril e depois espalha-se por Portugal e um pouco pelo mundo. Stefano, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Okay. Muito obrigado a todos.